como se prepara uma apresentação? Eu tenho um tema. Se eu tenho um tema, imagina, por exemplo, que o tema é... vamos dar um exemplo prático para ajudar. Imagina que o tema é, por exemplo, como dar certo no casamento. Eu ontem estive a fazer 10 anos de casamento. Como dar certo no casamento? Se eu tenho este tema, eu depois vou precisar de quê? Aquilo que a gente via nos livros. Os livros, em geral, têm um tema e têm subtemas. Se eu tenho o tema, subtema quer dizer, para este tema, quantas ideias eu preciso passar para as pessoas? Depois, se eu encontrei as ideias, eu digo, olha, o meu tema é esse, e eu gostaria de dividir com o meu público 3 ideias, que são os 3 pontos altos, ou os 3 subtemas. Se eu definir isso, eu agora sei, tem esse ponto 1, ponto 2, ponto 3. O que eu vou pôr no ponto 1 para dar corpo? Ele é o esqueleto, eu quero pôr carnes e órgãos para ser humano. O que eu vou pôr? Depois tem o ponto 2 e 3 e tudo mais. Resumindo, eu recebo um tema, eu defino 2 a 3 ideias fundamentais para aquele tema. O ideal, para quem está a começar, para um tema, é melhor só 3 ideias. Porque quando a gente tem muitas ideias para um tema, há o risco potencial de nos perdermos. Okay. E em termos de neurociência, e tu estudas isso com profundidade, 3 ideias, é por isso é chamado número mestre, né? Quais são os números mestres? 3, 6 e 9. Se eu passo 3 ideias, por exemplo, imagina um político que está a falar, olha, nós vamos fazer isto. 1, nós vamos fazer aquilo. 2, nós vamos fazer isso. 3. Isso é mais fácil de se lembrar se eu faço uma lista de 100 pontos. E dentro da mesma frontalidade e com responsabilidade, esse é o problema dos nossos discursos políticos. Porque nós chegamos, não sei se quem é que está a aconselhar, portanto, nós chegamos, por exemplo, um discurso de Estado da Nação, e eu disse isso também na televisão pública de Angola, né? Porque nós recebemos um repto, e o Presidente disse que está a precisar de ajuda. E eu estou já a ajudar publicamente com esse repto, que era, nós estamos a fazer um discurso de Estado da Nação, e nós temos 10 páginas. Não precisa. Não precisa mesmo, não precisa. Eu sei que o discurso de Estado da Nação, porque eu estudo isso com profundidade, ele é um discurso formal, eu percebo isso, então vais ter as tuas páginas. Mas não me chega a 20 páginas, porque isso não fica. Isso é mesmo uma questão séria. Daqui a 1, 2, 3, 4 anos, depois vamos começar a falar as mesmas coisas que alguns de nós já estão a falar agora. E qual é a base que eu tenho de falar isso? Porque eu estudo vários modelos de discurso de Estado da Nação. Nós não somos o único país do mundo. Então, resumindo, porque essa pergunta pode não ser só de um cidadão, abre aspas, comum, pode ser também de uma autoridade que está a nos ver. Como é que se prepara um tema? Eu tenho um tema e defino de 2 a 3 pontos principais, porque isto fica para quem nos ouve. Boa. Muito bem. E nisso eu trago o PEC. O PEC é uma estratégia do método Monge. Não foge muito, que o Braga muito bem falou aqui, okay. Mas o PEC é show de bola. Eu vou explicar porquê. O PEC é público, embalagem e conteúdo. Eu preciso saber como é que eu devo preparar uma apresentação. É essa questão. Apresentação para quem? Sim, é verdade. Por quê? Para quê? Qual é o meu público? PEC, público. Primeiro eu tenho que conhecer o meu público. Para quem eu vou falar? Para quem eu vou falar? Conteúdo. O conteúdo deve estar atrelado ao público. O conteúdo deve ser parte do público. A embalagem é como eu me vou apresentar perante este público. Então vamos lá ver uma coisa. Qual é o meu público? São os jovens do Quinaxixe. O mesmo conteúdo para os jovens do Quinaxixe, já que está a falar de política, sim. Politicamente não dá para levar para os jovens de Viana. Não dá para levar para os jovens do Rangel. Não dá para falar para a mamãe zungueira, para a mamãe executiva. É mulher, mas não dá para a mulher dos 20, do 30, dos 15, dos 50. Não dá para, primeiro, e perceba, nível socioeducacional, socioemocional. Quem é o meu público? Quais são as necessidades do meu público?
que é que ele clama, o que é que ele quer, o que é que ele busca. Aí eu olho para mim, será que eu tenho as ferramentas? Tenho o resultado para esse público? Tenho até aqui. O que é que eu preciso mais? Então eu vou atrás de mais conteúdos, de mais ferramentas para atender às dores daquele público, às necessidades ou o desejo daquele público. E aí eu vou me preparar para isso. Como é que vais fazer? Você precisa desenvolver o quê? Desenvoltura do seu conhecimento. Se você é só teórico, busque pessoas que já estão a agir praticamente naquilo, especialistas, e perceba como funciona isso, quais são os efeitos disso, compreenda, traga isso para si. Agora você tem conteúdo, ferramentas ao seu público, as histórias, os exemplos, o vocabulário, a maneira de como você vai passar isso tem que ser condizente com aquele público. E como é que eu vou me vestir? Exatamente como aquele público. Eu sou um político, vou falar para kudurista. Eu não vou lá de fato de gravata um carro tão grande, eu vou lá como kudurista. Eu tenho que me assemelhar ao meu público e até mesmo utilizar os vocabulários. É gíria, utiliza a gíria deles. Eu quero falar para o coração deles, eu quero trazer eles para nós. Eles têm que sentir esse cote nosso. Eu não vou para a aldeia e não vou lá daqueles jipão, daqueles fados. Eu vou lá dentro do contexto do pessoal daquela aldeia. Eu tenho que sentar ao chão, eu tenho que comer com as mãos, saia do garfo com faca. Vamos até levar o garfo com faca aqui escondido. Invente, lave, coma com as mãos, senta ao chão. Tu vais falar para o pessoal que está com deficiência. Vai ao chão, se conecte com eles. Vais para os doentes, não fique em pé, isso é autoridade. Senta ao pé deles, segure nas mãos, dê a força, traga fé, esperança e amor. E aí sim, você tem o público. Conhece o público. Você tem agora o conteúdo. Conteúdo, já tem o conteúdo. O que é que eu vou fazer? Treinar, treinar, treinar para tornar uma habilidade fácil de ser executada. Então, eu vou treinar o quê? O conhecimento. Que é o quê? Informações e técnicas. Eu vou tornar uma habilidade para mim. Eu vou treinar, praticar. Forte impacto emocional, né? Sim. Falou muito bem. Já treinei, agora ok. Inteligência emocional da ação. Vou agir. Pego no celular, vou treinar e digo, ok, já está, tá. Braga, me filma aí. Junto os colegas, junto os amigos. Não vai fazer apresentação monográfica, trabalho da escola, ou apresentações, seja lá qual for. Se você não treinar em casa, tem público. Se em casa não gostarem, ninguém vai gostar. Se você não gostar, ninguém vai gostar. Você tem que gostar. A mulher, o esposo tem que gostar. Os filhos têm que gostar. Os irmãos todos têm que gostar. A comunidade tem que gostar. Agora você disse, se esses gostam, obviamente que os outros vão gostar. Aqui mesmo nesse lugar,